E vem conferir a análise do sexto episódio da segunda temporada de Jujutsu Kaisen. E depois de uma pausa, Jujutsu Kaisen volta com o seu sexto episódio. O sexto episódio da segunda temporada. E se tem episódio novo de Jujutsu Kaisen, tem análise aqui no canal. Então, como já é de costume com esse anime e com outros que eu já fiz aqui no canal, eu vou analisar o episódio como um todo, falando o que aconteceu, já dando minha opinião por cima. E aí, quando terminar de análise como um todo, eu dou uma opinião geral, falando se eu gostei ou não do episódio, o que eu espero da temporada a partir daqui. Vale destacar que eu não li o mangá de Jujutsu Kaisen ainda. Está na minha lista, eu quero muito ler, até porque Jujutsu Kaisen se tornou um dos meus animes, uma das minhas obras preferidas dos últimos anos. Então eu vou atrás do mangá. Mas por enquanto, minha opinião fica só em cima do anime e eu vou ter a surpresa semanal, assim como quem está assistindo o anime, porque eu não li o mangá. E a gente volta com uma animação diferente. É bem verdade que desde o começo dessa segunda temporada, a animação já era bem diferente da primeira temporada. Eles mudaram os traços, eles mudaram o estilo e mudaram até a parte das cores da animação. Só que na segunda parte, você até não consegue perceber tanto a mudança em alguns pontos específicos, porque são personagens novos ou pouco utilizados em um flashback. Então a estética diferente passa meio despercebida em alguns pontos. Aqui, quando a gente volta para os tempos atuais, é a primeira parte do episódio, foca muito no Megumi, na Nobara e também no Itadori, acaba acontecendo de a gente perceber mais uma diferença de traços, uma diferença dos personagens da primeira para a segunda temporada. Eu não vou mentir, no começo do episódio gerou uma certa estranheza, parecia que tinha algo diferente e estranho ali, mas ao longo desse próprio episódio eu já fui acostumando com essa nova animação, com esses novos traços e com esse novo design que deram para os personagens. Não o design de personagem mudar totalmente, mas a animação acaba através dos traços dando algo diferente. Eu sei que vai dividir muito opiniões, tem gente que vai gostar mais do traço antigo do que esse, e eu não vou mentir. Analisando meio por cima, eu gosto mais da estética que parecia ser um pouco mais escura da primeira temporada. Parecia que combinava mais com esse universo. Mas eu não desgostei dessa nova animação. Eu achei que ela é boa, eu achei que ela é fluida e ela funcionou muito bem. Ainda mais nessa primeira metade, que volta mais para aquela parte mais leve de Jujutsu Kaisen, aquela parte mais divertida que a obra consegue trazer. E o episódio começa exatamente dessa forma. A gente vê o Megumi, a gente vê o Itadori e também a Nobara conversando e seguindo aquela vida cotidiana que a gente via nos melhores momentos da primeira temporada, em algum dos grandes momentos da primeira temporada. Aquele diálogo bom, aquele diálogo que você vê que parece realmente amigos passeando pela rua. Eu gosto muito disso, eu gosto muito de como funciona a dinâmica deles e como eles trabalham essa dinâmica. Até que o Itadori faz uma referência clara ao filme A Mosca, e até tem um flashback rápido ali, uma cena rápida que ele mostra do seu celular como se fosse o trailer do filme. Eu achei curioso essa escolha, eu entendi que era uma piada, gostei da piada com o filme A Mosca, eu até achei que fosse piada com outros tipos de filme, mas desde o começo você percebe que é uma piada, é o quarto filme, e essa piada funciona porque ela começa o episódio com isso, e ela termina essa primeira metade com essa dinâmica. A partir daí, começa a abertura. Eu vou falar da abertura um pouco mais no final do vídeo, junto com o encerramento. E depois da abertura, a gente já volta para a escola de feitiçaria, mas não focando nos três principais, focando na Mei e também focando no Aoi todo. E cada um dos dois está indicando para o principal líder ali da organização dos feiticeiros da escola que os alunos deveriam subir de divisão, ter mais missões individuais, seguir mais o caminho e aí ter um acompanhante para poder seguir mais de rank. O Aoi todo, obviamente, recomenda o Itadori, o Megumi e também a Nobara, enquanto isso a Mei recomenda o outro lado da escola. Ele recomenda tanto a Maki como o Panda, como também o Inumaki. A partir daí, mostra tanto o Aoi todo como também a Mei fazendo uma disputa de tênis. E eu gostei muito dessa fluidez que a animação mostra a partir daí. Foi o que eu falei, essa animação ela é bem mais fluida do que da primeira temporada em alguns pontos. Ela é muito mais limpa, ela é muito mais clara, é muito mais colorida. E eu acho que isso funciona ainda mais nessas partes de comédia. Essa primeira metade mostrou muito isso. Funciona muito bem essa parte de comédia, essa parte do dia a dia. Cria uma comédia melhor, uma dinâmica melhor. E nessa parte você consegue
consegue ver nessa partida de tênis. Eu gostei muito, inclusive, de como a câmera brinca nessa parte. Essa primeira parte que não tem tanta ação, esse momento onde eles brincam bastante com a bola de ping-pong, na verdade, brincando através da mesa, a câmera seguindo ela, é muito boa. Enquanto esse dinamismo funciona bem entre os dois, é muito legal ver como o diálogo deles vai funcionando. Porque é nesse diálogo que a gente entende um pouco mais de o que significa esses estudantes da escola mudar de divisão e ir para outro tipo de missão. E nesse momento é muito legal ver também como o jogo de ping-pong conversa perfeitamente de quem está com poder no diálogo. Quando o Aoi todo está confiante, quando ele está feliz com a sabedoria de que o Itadori vai poder ser um companheiro dele, ele está ganhando a partida. Mas quando a Mei Mei fala que quem recomenda não pode acompanhar ele nas missões, você vê que a autoestima dele cai e ele perde o jogo. E a partir daí é muito legal, porque o Aoi, ele é muito engraçado. Um dos meus personagens preferidos da obra, exatamente pela essa comédia que fazem em cima dele. Então eu gosto bastante dessa dinâmica, gosto de como eles fizeram um diálogo inteiro completamente expositivo de uma maneira interessante e que não fica cansativo. Desde a primeira metade dessa segunda temporada, você conseguia perceber que eles, quando tinham que ser expositivo, eles eram muito criativos na forma de fazer essa exposição para não virar algo maçante e cansativo. E aqui se manteve isso, porque de novo, podia ser só um diálogo entre o Aoi e também a Mei Mei numa sala conversando sobre o que eles vão fazer a partir daqui. Mas a partida de ping-pong deixa aquela cena expositiva mais fácil de degustar, menos cansativa, e isso é muito bom. A partir daí, fechando com uma piada, a gente volta pro Itadori e também pra Nobara e pro Megumi. Na verdade, a gente volta mais pra Nobara. A Nobara tá conversando com uma mulher misteriosa que tem interesse no Itadori e que estudou com ele. Essa sequência a partir daqui não tem muito o que falar. É mais envolvendo uma comédia, é um atrás do outro aparecendo na cena, a gente conhecendo um pouco mais do Itadori, vendo ele na escola, de novo, coisas que valem destacar nessa parte. A comédia continua funcionando muito bem. Quando os três estão em cena, eles têm uma química muito boa. Ainda mais quando o Megumi entra em cena, ele tem um ar mais sério, que faz com que ele funcione muito bem pra piada dos outros dois mais bobos funcionem muito bem. Então a cena a partir daí vai se desenvolvendo dessa forma. Ela falou, a aluna que estudou com o Itadori, falando porque é apaixonada por ele, falando de como ele era um cara diferente dos outros homens na escola. Isso é muito legal. O que vai destacar de novo é a comédia, a dinâmica entre eles e também a animação diferente. Porque no flashback eles mudam um pouco a animação para parecer algo até mais escolar, de um outro estilo de anime, e aí vai muito bem. E aí a gente chega na metade do episódio. Quando chega na metade do episódio, aí eu falei que termina com a piada, porque no fim da primeira parte, os três vão ver o filme que é a referência à mosca, só que na verdade é uma minhoca. A partir daí começa a segunda parte, e aí sim começa a parte que envolve a ação. A gente já volta para os três principais, Megumi, Itadori e Nobara, e eles vão encontrar a Utahime. E ela fala que tem alguém misterioso que está funcionando como um agente duplo dentro da escola de feitiçaria. Logo depois disso, eles já revelam que quem que é esse espião, essa pessoa que é um duplo informante, seria o Meshamaru. Logo depois disso, a gente vai pra escola e vê que ele tá tendo aquela vida normal e ainda tá tentando enganar as pessoas para poder ir para algo que ele vai fazer. A partir daí tem um ótimo jogo de câmera, onde a gente acha que o Tahime, junto com os personagens principais, vão chegar para encontrar ele, para poder confrontar ele, mas quando abre a porta não tem nada e eles foram enganados. Mandaram uma informação errada, fez com que eles foram no lugar errado. Mas ao mesmo tempo, a gente vê que ele sabe que alguém chegou no mesmo lugar que ele. E aí a gente vê quem são os informantes que ele tá passando a informação. E é o Mahito e também o Geto. Então a partir daí eles têm aquele diálogo e a gente descobre por que ele virou um agente duplo. Porque ele não aguenta mais ficar naquela câmera. Ele sabe que ele vai ter que viver pra sempre ali, mas ele não quer essa vida. Ele quer além disso. Ele fez esse negócio porque ele sabe que o Mahito é uma das poucas pessoas que podem devolver o seu corpo atual. A partir daí, quando eles resolvem finalmente dar um corpo pra ele, depois das informações, já começa a mencionar o principal ponto dessa segunda temporada, que é o arco de Shibuya. Nesse momento, o Geto com o Mahito mencionam que ele seria super importante por causa das informações no que eles vão fazer em Shibuya. Isso é mencionado nessa parte. A partir daí, ele devolve o corpo pra ele e aí começa uma sequência de ação. E aí fica mais interessante. Eu adorei a sequência de ação dessa parte. Desde a primeira temporada, as grandes sequências de ação são envolvendo o Mahito. Eu acho que por ele ser alguém que gosta de apanhar ao longo da luta e com isso a movimentação fica diferente, a luta dele tem um estilo diferente, tem uma técnica diferente, o que ele pode fazer diferente. Quando o Nanami e o Itadori lutam contra ele, eu acho incrível. Quando o Nanami luta contra ele, eu acho incrível. Eu acho o Mahito um ótimo personagem nesse sentido de ação. Sem contar que eu gosto dessa dinâmica dele com o Geto quando se participa. Desde a primeira temporada, que usam mais eles em cenas cômicas, eu acho que a dupla e a dinâmica deles funciona muito bem. E a partir daí eu gosto muito da ação, eu gosto de como ela vai escalonando. O que seria isso? É quando você precisa fazer com que a ação suba de nível de uma forma
forma natural. Ou seja, você começa com uma espada, por exemplo, numa luta, aí você vai para uma de fogo, aí você vai subindo para ação, aí vai caindo o prédio. Isso é você fazendo com que a ação vá tendo novos desafios, vai ficando mais difícil. E isso eles fazem muito bem nessa sequência. Como o Mahito parece alguém que está tranquilo naquela sequência de ação, até que ele começa a soltar os seus robôs, os robôs começam a lutar contra ele, você vê como tá ficando fluido e bem feito. A partir daí, eles acabam saindo daquilo, ele acha que tá bem tranquilo, até que algo sai do chão, você vê que é um robô muito maior, aí o Geto faz uma parede que envolve eles, que eles não vão conseguir sair, nem mandar mensagem pros outros. Então vai escalonando a ação de uma forma muito interessante. Começa só um homem humano praticamente, voltando à sua humanidade, contra alguém que é super forte. Aí ele muda pra robôs que vão lutar contra ele. Aí vira um robô gigantesco. Dessa forma, vai criando uma dinâmica e você como público vai ficando mais empolgado e mais envolvido naquela sequência de ação. Mesmo que sejam personagens que você não tem tanta afeição assim. A partir daí, o Mechamaru fala qual vai ser o plano dele. Ele pretende sair daquela bolha que o Geto colocou ele, porque ele vai informar o Gojo que é o evento de Shibuya, o que vai acontecer, que eles precisam se proteger, e para dar essa informação, ele precisa de uma proteção da escola pro Geto e os outros não tentarem matar ele. A partir daí, ele fala que a grande preocupação dele é o Geto, porque o Geto é muito mais forte que o Mahito, mas que ele não pode se desconcentrar do Mahito. A partir daí, o Mahito fala que vai atacar ele, e o episódio meio que termina, porque o Geto fala que não vai se envolver na batalha. E aí a gente vai pro próximo episódio. Bom, agora eu vou falar da abertura e do encerramento, e vou dar uma opinião geral sobre o episódio. Eu gostei muito da abertura, eu achei a mais fraca das 4 que fizeram até agora, mas mais fraca continua bom. É impressionante como tanto a abertura como o encerramento de Jujutsu Kaisen são sempre muito bons. A música é muito boa, a animação é muito bem feita, e é aquela música que você ouve e termina e quer ouvir de novo. Claro, essa foi a primeira vez que eu ouvi a abertura. Pode ser que ao longo da temporada eu goste mais dela. Por exemplo, quando eu comecei a segunda temporada de Jujutsu Kaisen, eu falei que aquela abertura era a pior pra mim até o momento. Mas hoje ela já é minha segunda preferida. Vai que essa abertura ao longo do tempo ela me conquiste mais. Mas esse primeiro tempo eu gostei muito da brincadeira do vermelho, gostei muito da brincadeira com os personagens, gostei muito da animação, já preparando para uma grande guerra, que eu acho que é o que vai precisar ao longo dessa temporada. Sem contar que a música é muito boa. E o encerramento é o contraponto. O encerramento é aquele que ele te passa a sensação de você tá se relaxando quando acaba o episódio, dá aquela tranquilizada, dá aquela respirada, mas é aquela música mais melancólica. Não é que nem Lost in Paradise, que seria aquela ideia de algo mais divertido, uma grande aventura de feiticeiros. Não, é mais aquela ideia de Give It Back, que é mais uma ideia de uma melancolia que funciona muito bem e que eu acho que vai funcionar pra temporada. Afinal, a cada episódio, eu acredito que esse arco de Shibuya vai acontecer uma virada atrás do outro, e pode acontecer muitas mortes, muitas coisas podem acontecer aqui. Então a partir daqui, essa melancolia pode funcionar ao longo da temporada. Então eu gostei da abertura e do encerramento, apesar de não ser os meus preferidos, eu acho que, mais uma vez, é um acerto de Jujutsu Kaisen. Agora falando do episódio como um todo, eu gostei do episódio, mas eu acho que esse episódio ele sofre de um problema, que é a pausa que ele sofreu do episódio 5 pro episódio 6. Essa primeira metade, ela não é ruim, ela é a primeira metade que funciona como comédia e diversão, mas se esse episódio começa logo depois do episódio 5, eu acho que as pessoas, e eu também, ia aceitar muito melhor essa primeira parte, porque essa primeira parte do episódio, ela é uma parte de transição. Você está mudando de um arco pro outro, você precisa fazer essa transição para ficar algo mais natural pro arco que realmente importa, que é o arco de Shibuya. Mas o que acaba acontecendo aí? Essa parte, se ele começa logo depois do episódio 5, ele tem essa transição natural. Você aceita esse relaxamento, essa parte mais cômica, para algo mais importante. Quando você tem essa pausa do episódio 5 pro 6, parece que você esperava algo mais. Você esperava que já viesse com um impacto para um novo arco, e não é isso que acontece. Eu tenho certeza que esse sexto episódio, ele vai funcionar muito melhor quando você vê a temporada como um todo. Quando você pegar a temporada como um todo, esse começo vai funcionar como algo de transição e vai ser algo natural para outro arco. Quando tem essa pausa no meio entre um episódio e outro, de semanas, você cria uma expectativa pro que vai acontecer e parece que é um pouco decepcionante. Mas de modo geral, eu acho que foi um bom episódio, que mostrou e apresentou como é o estilo da nova animação a partir daqui, mostrou bem a estética, a comédia e mostrar a relação entre os personagens, e a segunda metade começou o arco de verdade. Começou mostrando que ninguém é confiável. Então eu gostei do episódio porque eu acho que ele cumpriu bem a função que ele tinha que fazer. Ser um arco de transição e uma apresentação para um novo arco, com bons momentos cômicos, com bons momentos de ação, e também começar com o mistério do que vai acontecer a partir daqui. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do sexto episódio de Jujutsu Kaisen? O que você espera do arco de Shibuya? Você já leu o mangá? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.